Olá, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Tópicos Roda Plural. Nesse quadro aqui eu busco falar um pouco sobre os tópicos do que a gente discutiu na roda de conversa plural. Bom, a roda de conversa plural acontece toda segunda-feira, às 7h30. Quer saber um pouco mais sobre a roda? Quer participar com a gente? Aqui embaixo no Saiba Mais vai ficar o link para você estar participando da roda e também conhecer a roda. Então, desde já eu peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, eu não tenho dia nem horário para lançar os vídeos, e assim participar de todos os vídeos do canal. Bora lá? Jovem democracia. Bom, esse foi o tema da última roda, né, na última segunda. E vamos aos tópicos, porque rendeu um papo maravilhoso. Nossa juventude se fez presente, tivemos excelentes tópicos. Começamos por a questão do idealismo, né? A questão do idealismo jovem, né? Aquela ideia que a gente tem de ser respeitado, de toda uma expectativa de vida, né, que os jovens têm. E a questão, né, de observando a situação, né, até que ponto essa juventude vai poder desfrutar dessa democracia, desse espaço de fala, né, diante de tudo dessa polaridade que a gente está vivendo, né, esse esquerda, direita, A ou B não está caminhando para lugar nenhum, né, então a gente observa a situação, a gente precisa mobilizar a sociedade para que os jovens realmente tenham espaço, né, e essa corrosão que está acontecendo nas instituições nos atrapalha um pouco de ter essa visibilidade, né, desse desejo desses jovens, né, que estão aí na sociedade. Lembrando, né, que há poucos dias a gente celebrou o Dia da Democracia, o Dia do Jovem também, por isso que o tema foi esse conjunto, né, e acho que é muito pertinente, né, por isso que é tão importante a juventude, né, que se encontra ameaçada pela modernidade, né, a juventude está meio que acompanhando o que os pais criaram, né, essa correria, esse bate-ponto, essas coisas, e que a experiência da vivenciar a juventude fica um pouco perdida, né, por isso que é tão importante defender seus ideais, enquanto se pode, né, enquanto estamos numa democracia. Né, e aí também a gente não pode esquecer, nesse projeto de democracia, dessa construção histórica, dos mitos sociais, inclusive o mito da democracia racial, né, o Brasil é um país racista, né, é só a gente observar quem exerce os cargos de poderes e isso vai ficar escancarado. Fora outras situações que a gente sempre vai vivenciar. E que vira e mexe a gente vira notícia. Nova Serrana mesmo, recentemente, um funcionário, né, da prefeitura, acho que da Guarda Municipal, foi chamado de maneira preconceituosa pela cor da sua pele. Inclusive, houve nota de repúdio pela prefeitura e provavelmente a pessoa que fez esse ataque provavelmente será processada. Dessensibilização com o passar dos anos, né? Então, quando a gente está falando da questão da juventude com relação à pessoa mais velha, a gente está falando essa não flexibilidade de olhar com mais simplicidade para as coisas que o jovem tem, já que o idoso, a pessoa mais velha, no passar dos anos, vai ficando mais enrijecidas, né? E aí, voltando à questão da democracia, a gente questiona um pouquinho, né, de como que chegamos nesse conservadorismo, né? Como é que a gente chegou nessa situação de achar que a gente pode fazer o que quer e que não tem consequência das nossas falas, né? Porque, assim, o conservadorismo, ele é um conceito histórico, né? Mas o que se tem no Brasil não é um conservadorismo, é um conservadorismo tosco, né? Que é a imposição, né, de uma normalidade, né? Que a gente tem que conservar isso que a gente tem. Só que o que a gente tem não é favorável para nenhuma sociedade, essa que é a verdade. A falta de progressismo humano, porque a gente fala tanto assim, que a ciência evoluiu, que a sociedade se modernizou, né, houve um progressismo da ciência, das coisas ao nosso redor, mas o humanitário mesmo não, né, de se preocupar com o próximo, de ver a possibilidade do próximo, de sempre colocar o próximo como uma possibilidade, né, esse progressismo de ver, né, olhar que as outras pessoas precisam, às vezes, de uma atenção maior do que a gente, dependendo do estado, da situação de vida que a gente se encontra, né, poucas vagas para deficientes no concurso municipal. Ou seja, essa foi uma curiosidade assim, que pegou todo mundo assim, desapercebido, né? E aí as pessoas falam, mas tem um limite de cota que eles têm que preencher. Mas por que tem que ser só esse limite? E eu até questionei, será que não é porque assinar uma atestado de incompetência que a nossa gestão não tem competência para poder dar acesso a essas pessoas? Tem essa dúvida. Poucos espaços de diálogos, né? Um dos jovens trouxe para a gente, né? Que há poucos espaços para diálogos hoje em dia, a gente quer sempre ficar nessas redes sociais, onde as bolhas nos favorecem. Alguns jovens se omitem e outros são silenciados, então também vale a pena essa questão que existe uma diferença entre ser reservado, ser tímido, e ser silenciado, né? Então, assim, a questão das vozes, né, das jovens mulheres
elas são silenciadas muitas vezes, né? Os jovens negros também não têm o mesmo espaço de fala. Então, essas são questões que a gente precisa analisar, né? Aonde que os jovens, por autonomia própria, que é um espaço deles, muitos deles preferem se omitir, mas aonde não são, né? Onde que eles simplesmente não são convidados a estar presente. O crescimento, né, do envolvimento dos jovens na política é uma questão que eu, particularmente, lá em 2014, quando começou toda aquela bagunça dos 20 centavos, eu apoiava, né, eu falava que isso era fundamental e era importante, e realmente, os jovens passaram a se envolver mais com política a partir dali, né, só que, infelizmente, existe um, uma elite, como é que eu posso dizer, né, uma elite brasileira que toma conta dessa questão. Então, assim, acabou também por alienar uma parte da população e essa discussão ficou essa polarização, né? Mas a gente sempre tem que ressaltar que existem possibilidades para além desse binarismo. Né, a questão dos protestos, né, a importância do jovem, a questão da rebeldia do jovem, protestar, de ir contra, né, na democracia isso é fundamental, porque se a gente não protesta contra aquilo que não nos agrada, é claro que isso tem que ter em conformidade com o conceito de humanidade, né, eu não posso desejar algo que vai afetar negativamente uma outra pessoa, mas dentro desse conceito, a gente tem que protestar, a gente tem que reivindicar e buscar melhoria, sem sombra de dúvidas, né. O uso das redes, né, o quanto que isso é bom, né, para a sociedade, o quanto que isso é negativo para a sociedade, né, as redes sociais são algo positivo, né, na verdade as redes sociais nem são boas nem más, são algo, são experiências, são fenômenos, né, e a forma como a gente lida com elas que vai determinar se ela é boa ou ruim, mas para isso a gente precisa de uma educação crítica, crescimento jovem usando para, o conhecimento, falei crescimento, perdão, galerinha, mas o conhecimento jovem usado para transformação, ou seja, todo esse conhecimento que o jovem traz, ele tem que vir com a proposta de transformar essa nossa realidade, porque caso contrário, ele vai ficar um pouco obsoleto, muito rápido, né? A simplicidade da criança tem muito a nos ensinar. E uma fala bacana lá que a gente caiu nesse toque, assim, é da simplicidade, como uma criança ela não tem julgamento das coisas, né? Elas encaram com uma naturalidade muito boa aquilo que para nós adultos são tabus. E as crianças conseguem assimilar com mais leveza. Por quê? Porque elas não foram, não estão enrijecidas por essa sociedade, por essas normas de conduta que a gente já tem enquanto adultos. Né? E a juventude está mais participativa das causas sociais, né? Eu pus ali do bairro, mas na verdade é um conceito mais, assim, mais amplo, né? As questões das ONGs, das associações, de estar envolvido com as coisas, os jovens estão retomando essa posição, esse protagonismo. Lento ainda, mas era praticamente nulo. Alguns anos atrás, eles estão começando a repensar essa postura. O sonho da nova geração, né? Ou seja, esse sonho de esperar que amanhã será melhor, não pode deixar morrer. Né? E às vezes a nossa vida adulta nos faz perder essa visibilização. A gente não pode deixar isso morrer com a nova juventude, ela sempre tem que crescer, querer mais, né? De sonhar mais, de pensar mais, de projetar mais e ser mais. Preconceito como mecanismo de defesa, então a gente também discutiu, sempre que a gente vai falar de democracia, a gente sempre vai envolver essa questão dos preconceitos, que de certa forma limitam o pensamento e o desenvolvimento da sociedade, né? E uma frase interessante que o Luizão trouxe para a gente mais uma vez, o Leão, é que 3/4 da história do Brasil é opressão, né? Se a gente pensar que o Brasil tem 500 anos de história, desses 500, mais de 300, praticamente, dele foi dentro do processo de escravização, e a democracia só começa a nascer muito pouco depois, né, de certa forma, assim, que permitisse a opinião de todos, foi muito depois, né? Inclusive, Jesus foi vítima do preconceito histórico, né? Porque quando a gente fala que Jesus era negro, ele era asiático, ele era, né? Aquela pele negra, aquele sujeito, assim, sem nenhuma beleza estereotipada, igual a gente tem esses americanos, de Jesus de olhos azuis. Jesus não tinha olhos azuis, né? Mas esse processo de aceitação, de segregar aquilo que a gente não gosta, acabou tornando Jesus como um ser também, o Jesus real, histórico, como um ser não desejado. E a descritização da democracia pela justificativa da liberdade de expressão, que é o que a gente está vivendo hoje. Né? Eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Não, você tem o direito de falar o que você quiser, desde que você nos respeite as normas da democracia, da Constituição e das leis que nos cercam. Então é isso, galerinha. Esses foram os vídeos dos últimos tópicos da roda, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. E aí, terráqueos? O que acharam do vídeo? Bom, deixe seu like, seu dislike, né, mostrando se você gostou ou não gostou do vídeo.
Compartilhe com os amigos que possam achar a temática interessante. Comente, né, sobre se você concorda, se você discorda, né, palpites, sugestões, né, para a gente seguir com os próximos vídeos. Se inscreve no canal, já que eu não tenho dia nem hora para lançar os vídeos, né, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui. E se cuidem. Namastê e Ubuntu.